Arriscar a vida era uma coisa que não passava pela cabeça de nenhum dos membros da tripulação daquele barco. Mas quando uma tempestade os surpreende no meio do oceano... Mayday! Mayday! Eles têm que enfrentar um verdadeiro pesadelo. Vamos morrer! À deriva em águas infestadas de tubarões, eles ficam sujeitos a desidratação e infecções. Morrer é um alívio para alguns, viver é um pesadelo para outros. Saiba quem conseguirá voltar à terra firme em... Num dia quase perfeito ensolarado de outubro, o Trashman, um luxuoso iate de 58 pés, navega rumo ao Fort Lauderdale, na Flórida, vindo de Bar Harbor, no Maine. O nome do barco tem a ver com seu proprietário. Ele ganhou dinheiro, e muito dinheiro, no negócio do lixo. Essa é a viagem de entrega do barco, e a tripulação é formada por 5 pessoas. Serão mais de 2.000 quilômetros pela costa leste, num percurso às vezes chamado de Corredor dos Furacões. Se o tempo ajudar, serão 6 dias de viagem. Se o tempo ajudar. A tripulação é heterogênea. Deborah Scaling Kine é a mais experiente e ostenta o título da primeira mulher norte-americana a completar a Whitbread, uma difícil regata volta ao mundo. Eu adoro navegar porque você trabalha com a natureza. Existe outra força e você realmente pode sentir essa força. E eu sou louca por isso. Sou viciada em adrenalina. O capitão é John Lee Pott, um homem afável e com sólida experiência em navegação. Joga isso pra mim. Ele apresentou seu currículo e é realmente impressionante. Para ter uma ideia, comandou o Black Knight, que é o barco do comitê da America's Cup. E para ser o capitão daquele barco, o cara tem que ser um marinheiro muito, muito bom mesmo. Tá tudo bem? Meg Mooney está pronta para a viagem. Quer um sanduíche ou um café? Ela não tem nenhuma experiência, mas é namorada do capitão. A Meg era divertida. Ok. Ela sempre via o lado bom das coisas. Era uma graça. Foi divertido aqueles dias com ela. Tinha um tempão que eu não fazia aquilo. Brad Kavanaugh se juntou à equipe quando soube que sua amiga Debbie estava a bordo. Ele é um marinheiro capaz, mas sabe que tem muito que aprender. Eu pego o próximo turno com o John. Fala pra ele subir. Eu estava no paraíso. Eu estava numa versão maior do barco dos meus pais, com gente muito legal, rumo a Fort Lauderdale, e não poderia estar mais feliz. Há sempre alguém de vigília, mas a tripulação não sabe que enquanto a noite avança, uma enorme tempestade tropical está se formando a apenas 500 quilômetros a sudeste e avançando na direção de um poderoso sistema de alta pressão a noroeste. Quando essas duas forças se chocam, os ventos gerados pela colisão chegam a 113 km por hora, produzindo ondas de até 9 metros de altura. O Trashman está navegando no meio desta rota de colisão. Com dificuldade, Meg vai até o convés. Péssima ideia. A Meg subiu ao convés e quando o barco a jogou, o cabo de segurança não evitou que ela caísse. Debbie! Acorda! Debbie! Está ventando muito. A Meg caiu e está entrando água no barco. Vê se levanta e dá uma olhada nela, tá? Droga, de onde veio essa tempestade? A tempestade estava acumulando energia. Estamos afundando! Enquanto as ondas continuam castigando o Trashman, os tripulantes lutam pela vida. Mark joga a caixa para fora do barco e vai nadando atrás dela. O bote inflou. O Mark ainda tentou segurar, mas acabou tendo que soltar. O vento levou o bote para longe e não conseguimos encontrá-lo naquela escuridão. Você trouxe alguma coisa do barco? Nada! Estamos mortos!
Nós estávamos reunidos em volta do bote de borracha e eu me lembro de ver a ponta do mastro do Trashman afundando na água. E aquele foi o mais devastador sentimento de abandono que eu senti em toda a minha vida. Pelo contato feito com a guarda costeira, eles deviam estar a caminho. A cavalaria estava chegando. E tudo que precisávamos fazer era ficar boiando e eles nos encontrariam. No dia seguinte, quando o sol finalmente surgiu, o céu estava nublado e cinzento. Devia estar fazendo uns 4 graus e a gente ia acabar morrendo de hipotermia. Vamos ficar embaixo do poste! Fazer um abrigo! Não dá. Eu não posso. Eu não posso. Claro que dá! Vamos ficar fora! Em vez de subirem, Eu fiquei horrorizada quando vi os ferimentos. O cabo de metal tinha cortado profundamente, quase até o osso, e havia vários cortes profundos na perna dela. Eu fiquei arrasada. Aqueles ferimentos já eram uma sentença de morte. Tá muito gelado aqui. Vamos voltar pra água, senão vamos congelar. Olha, cara, se quiser voltar pro mar, fique à vontade. O que não falta aqui é água. Ficamos agarrados no bote e aí o Mark disse: "Você me chutou?" Eu nem encostei em você! Chutou de novo? Qual é? Por que tá falando isso? Eu não fiz nada! Para, pô! E eu pensei, quer saber? Eu vou olhar embaixo d'água, ver onde estão as pernas dele, ficar bem longe delas daqui pra frente. Foi uma sensação muito sinistra. Eu vi uma sombra em forma de torpedo e eu pensei, é um peixe. E então, muito depressa, um deles chegou perto e eu percebi que eram centenas de tubarões em todo lugar. Tubarão! Tubarão! E num minuto lá estavam as nadadeiras por todo lugar na água. Eu não tô falando de 2 ou 3. Eu tô falando em 10 ou 20. Estávamos cercados. É um ataque de tubarões! os ferimentos de Meg deixaram uma trilha de sangue. Mesmo que o sangue seja diluído rapidamente no oceano, ele deixa sinais que os tubarões podem detectar. Os órgãos que eles possuem no nariz são revestidos com milhões de sensores químicos que lhes dão um olfato extraordinário 10.000 vezes mais poderoso que o olfato humano. Os tubarões podem detectar uma gota de sangue no oceano. Eu nunca vi tantos tubarões juntos na minha vida. Jamais em todas as minhas viagens em volta do mundo. Foi o sentimento mais assustador que eu já senti. Mark, eu já te falei! Não bata no tubarão com isso! Você tá maluco? Tá achando que ele vai embora desse jeito? Me dá isso aqui agora! Nossa maior ameaça não era o frio, mas uma onda que quebrasse sobre nós e virasse o bote, jogando todos nas águas infestadas de tubarões. Então, o que tínhamos que fazer era planejar alguma coisa que impedisse ou retardasse o naufrágio do bote. Ô, Debbie! Acha que dá pra improvisar uma âncora com isso aqui e estabilizar o barco? Acho. E assim que eu joguei a placa na água, veio um tubarão enorme e abocanhou o pedaço de madeira. Não era um tubarãozinho. Esse era grande o suficiente para sair arrastando o bote de 4 metros com 5 pessoas dentro. Quando anoitece, a tempestade para e os ventos fortes também.
Essas 5 pessoas estão felizes por terem sobrevivido ao ataque dos tubarões, mas continuam molhadas, geladas e agora famintas e morrendo de sede. Era a segunda noite e com a noite veio aquele pavor de não conseguir enfrentar tudo aquilo de novo. Uma luz! Uma luz! Ah, meu Deus, está perto! Remem! Quando você vê uma luz, fica tão ansioso que mal consegue se segurar. Vieram me resgatar. Então, você percebe que a realidade é bem diferente. Que você está no meio do Oceano Atlântico e ninguém pode ver você ali. Por um momento, eles têm esperança. Então, seus próprios sentidos os fazem lembrar da terrível situação em que se encontram. A urgência de água é uma sensação incomparável. Eu nunca senti isso. Como se todas as células do seu corpo exigissem e gritassem por isso. Eu estava sem água há mais de 24 horas. Bom, quase 48 horas. Mas aí eles têm um pequeno alívio. Eu lembro que eu fiquei ali, de boca aberta, tentando tomar água da chuva, mas eu só conseguia engolir o vento, que na verdade secava a minha boca. Eu dei uns puxões e quase virei o barco, mas eu perdi o equilíbrio e caí no mar. Brad! Debbie! 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 Naquele momento, eu não tinha forças para subir no bote de novo. Debbie! 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 Dos 5 tripulantes do Trashman, somente Deb e Brad continuam vivos. Debbie! Eu senti que tinha mandado o Brad para a morte. Se um tubarão aparecesse, ele estava perdido. Eu não estava nem aí pro que a Debbie pensava naquela hora, mas ela estava sentada lá, largada, e eu ainda estava vivo, mas ela não me ajudava a subir no bote. Ela achava que não podia me ajudar a subir no bote e isso estava só na cabeça dela, mas ela não estava pensando direito. Mas Brad está raciocinando muito bem. Ele está num oceano cheio de tubarões e está muito fraco para subir sozinho. Mas o pânico libera adrenalina em sua corrente sanguínea, o que dilata seus vasos sanguíneos e acelera seu pulso e fornece o oxigênio extra de que seu corpo precisa. O pânico também provoca uma resposta dos músculos de seus braços. Por um momento, ele adquire uma força sobre-humana. Eu consegui subir no bote, enquanto ela continuava lá, sentada, chorando. Estávamos cada um de um lado do bote. E ele não ia falar comigo. Ele estava muito bravo comigo. Me desculpe, Brad. Eu só queria descansar depois de todas aquelas mortes que tinham acontecido. E assim que eu me acalmei, eu olhei no horizonte e vi um navio vindo direto para nós. Debbie! Olha lá! Eu vou te compensar. Nós vamos pegar um peixe. A gente vai sobreviver. Debbie! Um navio! Eu já tinha ouvido aquela história de navio tantas vezes que eu... grande coisa que é um navio. Não vão ver a gente. Tá ali, ó. O navio tá perto, ele disse. E eu virei... E foi inacreditável. Aí o navio veio e um sujeito foi até a murada e olhou para baixo. Eu olhei para ele olhou para mim e eu acenei para ele acenou para mim. E a próxima coisa que eu vi foi que não era só uma pessoa. Apareceram 5 ou 6 pessoas, estavam todos lá. Eles lançaram os equipamentos salva-vidas pra gente e a Debbie pulou na água. Aí eu fiquei... tipo...
Não deixe seu amigo Brad aqui sozinho. Como assim? Sem dizer adeus? Nada? Eu segurei a boia salva-vidas do navio e eles começaram a içar a gente pra cima. E aí um marinheiro forte socorreu a gente. Quando finalmente estávamos lá dentro, um dos marinheiros me deitou no convés e eu percebi que eram russos. Mas não importava, não importava para onde estávamos indo, nem quem eram aquelas pessoas. Eu estava lá, o Brad estava lá. Estávamos vivos. A planície africana, bonita, mas selvagem. O grande problema é que, se o calor não mata você, os vizinhos matam. Quando um conservacionista cai com seu avião nessa região seca, ele sofre lesões internas graves. E tem que usar todos os recursos, toda a sua força, conhecimento e determinação para conservar o corpo e a sua mente. Veja como o sonho de um homem se transforma no pior pesadelo em sobreviver. Zimbábue, África do Sul. A maioria de nós espera conhecer os lugares perigosos da natureza apenas como turista. Mas para o conservacionista Greg Rasmussen, aqui ficam sua casa e seu escritório e tudo se transforma numa incrível experiência. Eu sempre fui apaixonado pela vida selvagem, desde sempre, desde quando eu era criança. Eu amo a mata, eu amo a África e isso se tornou uma paixão sem medida. Quer dizer, tudo aqui está sempre mudando e ainda existe muita coisa para aprender. É como ler um livro que nunca acaba. Apesar de ter nascido na Inglaterra, Greg vive na África desde garoto e dedicou os últimos 12 anos trabalhando para salvar uma rara espécie de cachorro selvagem que está à beira da extinção. Preservar é minha meta, é parte de mim. Eu encontrei um sonho, uma missão para fazer alguma coisa em que eu possa fazer a diferença. O assistente de Greg é seu companheiro Peter Blinston. Eles dirigem o projeto de preservação do cão do mato africano. O Greg é um cara muito especial, muito determinado, totalmente comprometido em salvar esses animais. E essa paixão é algo que nós compartilhamos. Se você pode fazer alguma coisa que mude o mundo, então faça. Eu acho que faço, mas esse é o meu jeito de fazer as coisas. Quando se trata de vida selvagem, Greg está sempre pronto para ajudar. Quando ele recebe um pedido de ajuda para encontrar um rinoceronte perdido, ele concorda em colaborar na busca. Ele é piloto e pretende usar um avião ultraleve da organização para localizar o animal. O problema é que voar e procurar ao mesmo tempo é uma coisa complicada. Eu tive um mau pressentimento em relação àquilo. Ele não tinha experiência suficiente para ir sozinho. Não era seguro. O Peter me disse, você não devia voar. Você é o chefe dessa operação, então não podemos nos arriscar a perder você. Acho que foi uma premonição. O rinoceronte tinha sido visto numa região rochosa e árida, muito diferente da planície. E aquela área é inóspita, é um terreno muito difícil, muito árido, diferente da savana africana. Eu estava consciente, sabia dos riscos, mas nós tínhamos que localizar o rinoceronte. Existiam muitos caçadores lá, então eu não podia recuar, não podia, não iria e nunca vou rejeitar uma causa como esta.
tinha sobrevoado aquela área antes e percebi que estava num território totalmente diferente. Quero dizer, era uma área irregular, muito árida, seca, rochosa e acidentada. O rinoceronte é monitorado eletronicamente e para segui-lo de avião é preciso voar acima dos 3.000 metros. Depois de 15 minutos de voo, Greg capta o sinal do rinoceronte e desce para fazer contato visual. Logo que localizei o animal, fui fazer a volta e bem no meio da curva, perdi a sustentação do avião. Isso é conhecido como stall. Quando Greg faz a curva, devido à inclinação, a asa na parte de dentro da curva corta o ar com uma velocidade mais baixa. E isso provoca uma turbulência. Quase instantaneamente, a asa perde sustentação e os resultados são desastrosos. Meu estômago ficou embrulhado. Foi um terror. E o avião começou a cair em espiral. E o chão se aproximava, rápido, cada vez mais. Greg já não tem altitude para corrigir o voo e o avião mergulha para o solo a quase 200 km por hora. Chega uma hora que você percebe que o caminho não tem mais volta. E eu sabia que se eu caísse, a chance de sobreviver seria nula. Greg Rasmussen está vivo, depois da queda de seu avião no meio de uma inóspita região africana, mas está mal. Eu nem queria abrir os olhos, porque eu não sabia o que ia ver, o que ia sentir ou descobrir. Eu estava totalmente confuso, abalado, mas eu estava vivo. Vivo. De repente, eu senti o combustível pingando em mim. E eu me arrastei para fora. Literalmente, eu me joguei para fora do avião. Com tanta gasolina espalhada por todo canto, o fogo é o maior perigo. Eu precisava cair fora dali. Mas não podia mexer as pernas. Eu não conseguia fazer nada com as minhas pernas. Apesar de tudo, eu tinha saído do avião e aquilo tinha virado um pesadelo. Pelo menos eu estava a uma distância segura do avião, de uma explosão. De repente eu pensei, socorro. Eu tenho que mandar um sinal de socorro. O avião virou uma bomba relógio. Mas o rádio a bordo talvez ainda funcione. Ninguém sabe onde ele está, nem que sofreu um acidente e que está gravemente ferido. Ele precisa pedir socorro. Eu me lembro que fiquei apavorado quando pensei em me arrastar de volta até lá. O avião tinha se transformado num objeto de terror. Mayday, Mayday, Mayday! Mayday, Mayday! Mas o rádio não funciona. O aparelho estava fervendo. Porque a queda tinha provocado um curto-circuito nas baterias e tinha literalmente fritado.
Minha única possibilidade de sobrevivência, o rádio de emergência. Eu pensei, voltei até esse inferno pra nada. Isso não é bom. Tenho que cair fora daqui, ficar o mais longe do avião que eu puder. E aí veio a dor. A dor de Greg estava mascarada pelos hormônios liberados em seu organismo, como resposta de defesa ao trauma. Mas esse tipo de analgésico natural funciona apenas por um tempo. E agora, Greg sente a dor provocada pelos ferimentos. Era uma dor que eu nunca tinha sentido antes. Eu nunca tinha sentido uma dor que chegasse nem perto daquilo. Então eu vi, quando me arrastei, que meus pés faziam assim. Minhas pernas pareciam uma grande geleia. Quase todos os ossos das pernas e pés de Greg estão quebrados. Ele está tendo hemorragia interna devido aos ferimentos e já perdeu 2/4 de sangue. Mais 1/4, ele ficará inconsciente perto da morte. Comecei a usar meus braços como se fosse uma tartaruga, só que deitado de costas, um depois do outro. E me arrastei o mais longe possível dali. A situação era crítica. Havia muitos animais que poderiam matá-lo. Escorpiões, cobras, elefantes, leões e hienas. A morte poderia vir de qualquer direção e a chance de resgate era remota. Se eu quisesse escapar dali, eu teria que me virar porque eu estava sozinho. O preservacionista Greg Rasmussen está paralisado pela dor há mais de meia hora, desde que seu avião caiu. Eu via muito claramente que qualquer coisa que eu fizesse eu teria que calcular, para saber se deveria fazer ou não. Eu sentia muita dor nos tornozelos. Era como se eles fossem explodir. Eu estava usando botas e é claro que não tinha espaço para as pernas incharem. Eu não conseguia alcançar os cadarços, mas eu pensei, se eu não tirar essas botas, isso vai gangrenar e eu vou acabar perdendo meus pés. Greg está preocupado porque o fluxo de sangue em suas pernas quebradas foi interrompido. Se ele não agir rápido, os tecidos morrerão e a amputação será a única saída. Eu estava caído de costas e mal podia focar meus olhos por causa da dor. Eu olhei em volta e pensei, talvez, se eu puder me arrastar até aquela árvore, eu consiga me inclinar para frente, o suficiente para eu poder tirar minhas botas. Eu queria que aquela dor parasse. Era como se meus pés fossem explodir. Eu me arrastei e tentei me apoiar no tronco da árvore. Era uma ironia. A única árvore por perto era cheia de espinhos que entravam nas minhas costas. Mas eu pensava, se não superar isso, vou perder minhas pernas. E se eu perdesse minhas pernas, para mim a vida não teria sentido. Diante da perspectiva de perder não só suas pernas, mas também a força para viver, Greg pensou num plano desesperado. Já que aquela árvore era espinhosa, eu pensei num jeito de alcançar um espinho daqueles e tentar usá-lo. Eu quebrei um galho, pensando em usar um espinho que estava na ponta. Tentei puxar os cadarços. Na mata, você sempre usa botas.
E elas são amarradas até em cima porque é mais seguro. E elas ficam mais vedadas. Movido pela agonia, Greg tenta desatar os nós, mas não vai ser fácil. Pensei que bastaria eu soltar em cima para me sentir melhor. Mas é claro que os cadarços não se soltaram imediatamente. As botas continuaram firmes nos meus pés. E eu percebi que tinha que soltar os cadarços, ilhós por ilhós, um por um, até o final. Eu me sentei e, com aquele espinho, fui soltando um a um. Eu tinha que ficar concentrado na ação. Não podia deixar a dor me dominar. Finalmente consegui soltar os cadarços. E as botas abriram. Eu achava que meu alívio seria imediato. Mas o inchaço ocupou totalmente o espaço livre e as botas ficaram muito apertadas. Durante todo o tempo, eu sabia que se não conseguisse tirar aquelas botas, eu perderia as minhas pernas. Agora, Greg precisa de alguma coisa maior para arrancar as botas dos pés inchados. Eu vi um galho e resolvi usá-lo. Eu pensei, não tem alternativa. Assim que eu toquei a bota, a dor foi tão terrível. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que tirar as botas. Aí aconteceu uma coisa totalmente bizarra. Eu tive um flashback de um filme. Era um filme do John Wayne e ele dizia: olha, você morde isso enquanto eu corto. Aquele galho estava podre, cheio de cupins. Minha boca estava mais seca do que antes. Mas eu empurrei com tanta força que a bota saiu. E aí eu forcei a outra também. Aí eu olhei pro relógio e vi que tinha perdido 2 horas e meia. As horas passam. Greg tenta se manter confiante, mas está sozinho, ferido e no escuro. Mentalmente, eu sabia que estava enfraquecendo cada vez mais. Tudo que eu queria era que a luz do sol aparecesse. Eu queria que amanhecesse logo. Então, eu ouvi meu pior pesadelo. As hienas têm um andar muito característico. Não dá pra gente confundir. Eu percebi que elas estavam vindo atrás de mim e da pior direção. Elas estavam vindo por trás, justamente onde eu não teria o menor controle. As hienas são caçadoras e carniceiras, capazes de comer todas as partes de um animal, inclusive os dentes. Eu sei do que as hienas são capazes. Quebrar ossos é fácil para elas. Elas têm as mais fortes mandíbulas do reino animal. Mas àquela altura, eu não podia desistir. Eu não podia desistir. Ouvi as passadas, chegando cada vez mais perto.
A única esperança de Greg é que a estratégia que funcionou contra a leoa funcione contra as hienas. Eu sabia que tinha que fazer aquilo no último instante possível. Esperei um tempo que pareceu uma eternidade. E aí eu ouvi os passos se afastando. E não ouvi mais nada. Eu lembro que fiquei deitado lá pensando: tem mais alguma coisa que ainda falta acontecer? O que mais falta? Que outras pedras vão surgir no meu caminho? Mentalmente eu estava exausto. Peter passa a noite sem dormir. Logo antes do amanhecer, a equipe de busca está pronta para recomeçar. Eu olhei, esperando o sol surgir no horizonte. Aquela foi uma experiência incrível. De repente me senti maravilhosamente bem, como se estivesse banhado em luz, descansado e aquecido. E por um momento eu me senti seguro. Mas a dura realidade veio com o amanhecer. O sol implacável que me queimava e lembrava que aquilo continuaria até eu morrer. Na primeira luz do dia, a busca recomeça, desta vez numa área maior. Norman para Peter, pode me ouvir, câmbio? Recebendo. Não tem nada aqui. Vamos tentar outra área. 24 horas é tempo incrivelmente longo se você está perdido na mata. E eu estava começando a duvidar se ele sobreviveria. Desesperado por água, Greg está se esforçando para tentar alguma coisa, apesar das dificuldades. Eu peguei um pedaço de vidro quebrado. Tive a ideia maluca de tentar recolher um pouco de sereno. Então, eu ouvi o avião. Por volta das 10h30, 27 horas depois da queda, um guarda-parque avista alguma coisa brilhando. São destroços do avião. Atenção, atenção todas as equipes. Localizamos destroços 65 quilômetros ao sul da área principal de busca. Greg espera que o avião que está ouvindo esteja vindo para resgatá-lo. Não podemos pousar, repito, não podemos pousar, não há condições. Eu fiquei paralisado. Eu queria ver o Greg, queria chegar logo ao local. Eu estava com medo. Nós havíamos encontrado o Greg, mas não sabíamos como ele estava. Nenhum sinal do Greg. A gente imagina todo tipo de horrores. Eu havia chegado a um ponto no qual nada mais importava. De repente eu percebi claramente que se eles não me encontrassem logo, eu morreria. Então, eu ouvi os passos. Estou chorando. Eu sabia de quem eram aqueles passos. Estamos aqui, fique calmo, a gente vai te ajudar. E o Peter estava com eles. Eu olhei e não pude acreditar que ele estava lá. Eu não podia falar com ninguém e as pessoas me perguntavam o que aconteceu. Eu só conseguia dizer, estolei. Era tudo que eu podia dizer.